Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, eu trabalho na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e também planejamento de pré-aposentadoria. Se você gosta dos meus trabalhos, das entrevistas que conduzo, dos artigos que publico, dos clipes que realizo, eu gostaria que você recomendasse para os seus amigos, pois, como sempre declarei, todo esse trabalho ele é conduzido para beneficiá-lo ou beneficiar todos aqueles que têm compromisso verdadeiro com suas carreiras, principalmente nos dias atuais, quando a concorrência é brutal, quando as exigências são enormes, quando a complexidade dos negócios também é extraordinária, entre tantas e tantas outras questões que são fundamentais para o nosso entendimento se quisermos navegar neste mundo globalizado. Eu hoje quero tratar com você sobre um assunto que é bem provável que já tenha povoado a sua mente, principalmente se você está desempregado. Mas pode também acontecer de você estar pensando na constituição de um negócio próprio. Você com a sua esposa, você com o irmão, você com seu pai, você com o seu amigo, etc. Eu tenho lido muito sobre isso. Um dos primeiros livros que li sobre este assunto, como empreender com sucesso, foi na década de 80. O livro do professor Álvaro Augusto Melo de Araújo, que escreveu um livro com o título O Empreendedor. Este livro foi um dos livros pioneiros no Brasil sobre essa questão. Ainda hoje ele é citado, ele é lido e ele é muito comentado. Portanto, foi daí que começou a minha curiosidade sobre o assunto. Também, à medida em que fui empreendendo trabalhos de outplacements para executivos nos diferentes níveis, presidentes, vice-presidentes, diretores, gerentes, eu sempre fui questionado sobre os meus pensamentos, as minhas ideias sobre a constituição do negócio próprio. E uma das minhas primeiras recomendações: nem todo executivo que é bem sucedido em sua carreira será naturalmente bem sucedido na constituição do seu negócio próprio. O negócio próprio é para pessoas com vocação empreendedora. É um tipo de ser que é distinto, que é diferenciado. Portanto, o negócio próprio não é para qualquer um, a menos que seja um negócio de sobrevivência apenas, como estamos vendo nos dias atuais, em função da pandemia que corrói as empresas, os negócios, e também deixa uma multidão de desempregados, 14 milhões de pessoas atualmente. É bem verdade que muitos desses profissionais não voltarão ao mercado de trabalho, por vários motivos. As empresas estão enxugando, os computadores estão realizando o trabalho das pessoas, os robôs estão assumindo os lugares dos seres humanos nas organizações. Uma infinidade de coisas está acontecendo. E isso previne que muitas pessoas voltem ao mercado de trabalho. E aí, quais são as alternativas que um profissional tem? A não ser constituir o seu negócio ou enveredar pelo caminho da carreira acadêmica, ou trabalhar para ONGs, ou qualquer uma outra atividade que lhe proporcione uma remuneração adequada. Mas o nosso assunto hoje é como empreender o seu negócio com sucesso. Lembre-se que já disse que o negócio não é para qualquer pessoa ou para qualquer profissional. 2.
a constituição do negócio próprio exige muito preparo. Até porque 80% dos negócios que são abertos vão à falência em 2 anos. Esses dados estatísticos estão povoando a mídia de um modo geral. Terceiro, você precisa ter o consentimento de sua família, de sua esposa e de seus filhos. Por quê? Porque você não vai poder gastar, você não vai poder manter o mesmo status de vida, você não vai ter um salário definido, você não vai ter um 13º, você não vai ter bônus, você não vai ter férias, você não vai ter carro da companhia, você não vai ter um telefone da companhia, você não vai ter o computador da companhia, um iPad da companhia, você não vai ter um plano médico da companhia. E você sabe que hoje, quando você deixa a sua empresa e vai para a vida privada, no sentido privado mesmo, você perde o seu plano de saúde. E um plano de saúde hoje é muito caro. 3 mil, 5 mil, 7 mil, depende do plano que você quer ter e também dos benefícios que você quer obter quando a doença bater à sua porta. Portanto, existem vários conselhos que são imprescindíveis para que você pense antes de constituir o negócio próprio. Quando um executivo em transição de carreira me aborda sobre essa questão, eu procuro sempre fazer o trabalho do advogado do diabo. Eu me oponho logo, de imediato. Por quê? Porque eu sei que o negócio próprio não é para todas as pessoas. Eu já empreendi inúmeros negócios. Eu já tive uma cozinha industrial que fornecia 6.500 refeições. Eu tive 2 padarias simultaneamente. Eu tive uma lanchonete na Avenida Paulista e ao mesmo tempo tinha a minha consultoria. Eu já tive em sociedade com irmãos uma rede de lojas lá em Natal de autopeças. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei do sacrifício que a pessoa tem de fazer. Lembro-me que na década de 80 eu trabalhava 18 horas por dia. Eu passei 14 anos sem tirar férias, porque eu queria triunfar, eu queria vencer, eu queria dar uma boa vida e uma boa educação, principalmente para os meus filhos, não apenas aqui no Brasil, mas também enviá-los para que eles estudassem no exterior. Portanto, eu sempre questiono em grande profundidade. Quando uma pessoa chega para mim e diz: Gutenberg, eu estou pensando em montar o meu negócio próprio. O que é que você acha? Uma representação, a compra de uma franquia, entre tantas outras aberturas de negócio. Mas hoje especificamente, eu quero questioná-lo sobre algumas questões que são fundamentais, se você quiser montar o seu negócio próprio. E se você não tiver essas características, pelo amor de Deus, não constitua um negócio, porque você vai falir, você vai quebrar e você vai dar dias difíceis, não apenas para você, mas principalmente para a sua família. Daí porque anteriormente falei que o apoio da família é fundamental, principalmente da esposa e dos filhos com entendimento. Então, quais seriam essas características fundamentais que poderão fomentar o seu sucesso como empreendedor ou o sucesso do seu negócio? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte: uma visão global do mundo dos negócios. Você não pode se ater apenas a um nicho de mercado. Sim, você precisa ter essa visão de nicho específica, mas, ao mesmo tempo, você precisa ficar olhando para o mundo como um todo, o mundo dos negócios, para saber, para identificar quais são aquelas tendências que podem fazê-lo crescer ou afundar. E se você não tem essa sensibilidade, você vai fracassar. 2, eu acho que você precisa também ser muito criativo
ou muito curioso. Eu me lembro que eu tive no passado um cliente por nome Del Rio. O seu dono, o seu proprietário era um cearense muito inteligente, muito brilhante, o Dr. Carlos Pereira de Souza. E eu me lembro que quando ele vinha me visitar para contratar os meus serviços, ele me chamava para dar uma andada aqui na Rua Augusta. Eu não compreendia porque ele, um industrial poderoso no Ceará, a segunda maior indústria de peças íntimas do país, queria andar pela avenida, pela Rua Augusta. E logo descobri que ele queria visitar as lojas de roupas íntimas, calcinhas, sutiãs, náguas, entre tantas e tantas outras coisas para a mulher. E aí ele saía comprando aquelas que eram diferentes da que ele produzia, porque ele dizia: Gutenberg, é aqui de onde surgem as minhas ideias para criar novos produtos. Então veja que para você constituir o seu negócio é necessário que você seja extremamente curioso e ao mesmo tempo criativo e inovador. Uma outra coisa que eu acho importante é a sua capacidade de organização. Se você não é capaz de manter uma vida, um trabalho bem organizado quando você trabalha como empregado, você espera que você o será quando você tiver o seu próprio negócio? Eu acho muito difícil. Então, para você ter sucesso, você precisa ser um elemento extremamente organizado. Extremamente organizado. Uma outra coisa que eu acho importante é: você precisa ter muita energia, muito vigor físico, muita vibração positiva. Porque caso contrário, quando você encontrar a primeira dificuldade, você vai baixar a sua cabeça, você não vai ser uma pessoa resiliente e você vai desistir. Então é fundamental que nesta fase você cuide muito de sua saúde física, da sua saúde mental e, sobretudo, da sua saúde espiritual, para que você tenha fé, você tenha esperança, você tenha energia para sair para o seu trabalho todos os dias e não matar apenas um leão, mas matar 10, 20, 30 leões, se for possível. Uma outra coisa que eu acho importante também é a motivação. Essa motivação não deve ser uma motivação externa, alguém lhe puxando, lhe incentivando. Sim, ela é importante também, mas a mais importante motivação é aquela que vem de dentro de você, que é a automotivação. É o prazer, a alegria, a satisfação, a felicidade que você tem de acordar todos os dias e vir para o seu trabalho. Eu falo porque essa é a minha paixão. Eu já falei aqui inúmeras vezes que no dia em que eu chego no meu escritório, às 6 horas e 5 minutos, ou 6 horas e 10 minutos, ou 15 minutos, os seguranças me param e me perguntam: o que aconteceu? Por que o senhor está chegando atrasado? Na verdade, eu chego cedo no escritório, como já disse, porque eu não gosto de trânsito. Em segundo lugar, porque eu quero aproveitar esse período das 6 às 8, 8 e meia, para ler, para pensar, para escrever, para fazer os meus posts, para me preparar para receber o primeiro cliente que bate à minha porta ou para aquele a quem vou aconselhar. Então eu chego para o meu escritório com uma paixão, com paixão, porque as pessoas que eu recebo aqui são das mais distintas origens. São pessoas espetaculares, são pessoas também que vêm amarguradas porque perderam o emprego. Outras chegam deprimidas, estressadas, inseguras, irrequietas, e elas precisam do meu apoio. Elas precisam da minha confiança. Elas precisam daquela injeção de ânimo que eu coloco dentro delas. É bem verdade que elas vão ter de fazer a parte delas, mas se eu posso erguê-las, se eu posso fazê-las sublimar o momento da transição, eu vou fazer. Eu vou dizer para elas aquilo que eu li no Velho Testamento: diga ao povo de Israel que marche.
É o que eu vou falar para o meu executivo, para o meu cliente. Marche, marche. Não olhe para trás, olhe para frente. Se você olhar para o sol, você nunca verá as trevas. E para isso, você precisa ter motivação. E se você não tem motivação, como é que você vai motivar os outros? Uma outra coisa que é importante é a coragem para assumir risco todos os dias. Aqui eu me refiro ao risco responsável. Você sabe que se você estudar a vida de todo grande empresário, de toda figura brilhante, você vai descobrir que todas elas foram dissuadidas de fazer aquilo que elas quiseram fazer. Ford, Bill Gates, Steve Jobs, Bill Clinton, Obama, qualquer natureza que seja o negócio desse indivíduo, todos vão dizer: você não pode, você não vai conseguir, você não vai fazer. Estudem a vida do Elon Musk e vocês vão descobrir isso, ou qualquer outro empresário brasileiro, você vai descobrir isso que eu estou lhe falando. Então é necessário que você corra riscos, mesmo que você sinta a ameaça de perder o que você conquistou. Se você acredita no seu projeto, na sua ideia, no seu sonho, mande brasa, vá em frente. Uma outra coisa que gostaria de dizer para você: tenha paixão, tenha paixão, tenha entusiasmo. Você já ouviu a expressão inúmeras vezes, entusiasmo. E como você sabe, a palavra entusiasmo, ela vem de dois termos gregos, en, theos, que significa Gadwedin, Deus dentro de você. E é isso que você precisa quando você vai constituir o seu negócio próprio. Muito entusiasmo, muita garra, muita força. Certamente que tudo isso deve ser visto antes de você desejar empreender o seu negócio próprio, seja ele qual for. De qualquer forma, se esse for o seu desejo, eu lhe digo em primeiro lugar: tenha consciência de que você tem um pacote financeiro para lhe sustentar por pelo menos 2 anos. 2. Não invista mais do que 30% ou 40% no seu negócio. 3. Prepare, estude o assunto. 4. Discuta com a sua família e tenha o apoio dela. 5. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. E isso significa trabalhar no mínimo 12 horas todos os dias, todos os dias. Se você não tem essa disposição, não monte um negócio próprio. Você vai quebrar, você vai falir, e você vai se frustrar, e você vai destruir o seu berço, o seu ninho, a sua família. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, ou então, se preferir, me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer em recebê-lo. Eu quero aproveitar essa oportunidade para lhe dizer que no dia 7 de abril eu vou fazer o lançamento virtual, por meio de uma live, para o Brasil inteiro, dos meus 2 livros. O primeiro livro, Vulnerabilidades de um Profissional, e o segundo, sobre jovens, para os jovens, porque esta nova geração é uma das mais prejudicadas em toda a nossa história. Eu espero que eu tenha grande sucesso e que eu verdadeiramente possa ter uma influência tremenda sobre aqueles que estão nascendo nas empresas hoje, os nossos trainees, de tal maneira que eles brilhem até ser um dia perfeito. Eu agradeço a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!